da tua vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, queridos irmãos, queridas irmãs. Nós estamos na festa do nosso padroeiro, e antes de iniciar essa homilia, mas já iniciando, alguns já viram no Facebook ontem, mas estão vendo aqui. Se você chegou há pouco para a Santa Missa, nós temos 2 quadros aqui, e esses 2 quadros representam muito para muitos de vocês, para todos, familiares também de vocês que já estão na eternidade. Nós, enquanto paróquia, achamos por bem, deixar isso na história e deixar isso bem guardado e bem cuidado. Aqui nós temos o primeiro quadro, que faz referência, este aqui, à primeira ata da primeira reunião, de uma capela que ainda não existia, mas a reunião com o fim de assentar as bases sobre a construção da Capela Santo Antônio. Isso aconteceu em Tavares, 3 de setembro de 1938. Então essa é a ata que está aqui. Esse quadro, como outro também, eles vão ficar lá na igreja, pregados na sacristia, na parte de trás da igreja. Se um dia vocês tiverem curiosidade de ler, não é uma letra muito fácil, é uma letra muito bonita, que foi escrita a pena, pensa só, em 1938, há 83 anos atrás, seu Roque, isso. E depois nós temos a segunda ata, que faz referência à inauguração da Capela Santo Antônio de Tavares, no dia 20 de junho de 1943, foi escrita essa ata. Então, em 38 fizeram a primeira reunião, uns nomes ali muito conhecidos de vocês, e depois aqui em 43 essa igreja foi então fundada. Eu até comentava com algumas pessoas das histórias que eu escuto, de vocês, dos mais antigos, entre a primeira reunião para pensar a construção da capela, para depois, 5 anos mais tarde já inaugurar, pelas dificuldades de se trazer todo o material que vinha pela Lagoa dos Patos, 5 anos não é nada,
nós gastamos 1 ano e meio para reformar a igreja, né, com tudo muito fácil, muito prático, e 5 anos para se construir uma capela, por tudo aquilo que era a realidade, a logística, né, da onde tinha que vir as coisas. 5 anos é um tempo muito curto. Então está aqui os quadros, é importante a gente conservar a história, manter isso na história. Nós temos o livro Atos guardado, mas, né, porque é papel, está se perdendo. Nós vamos fazer uma caixa especial para guardar o nosso livro também, porque é história. E também, dentro de mais alguns dias, a gente vai fazer um outro quadro. Vocês ouviram hoje no início da Santa Missa que nós lemos os festeiros de Santo Antônio, né, já falecidos, mas a gente vai fazer um outro quadro constando todos os festeiros de Santo Antônio, né, seja os falecidos e os vivos que ainda estão conosco. Então queremos também deixar tudo isso na memória, né, porque tudo isso construiu a família de vocês, porque tudo isso construiu a nossa história, o nosso município, e nós não podemos deixar isso passar, né? É importante a gente deixar escrito, né? Eu sempre faço questão, a história é muito importante, né? Quem não tem história não tem gratidão, quem não tem história não tem memória, quem não tem história não reconhece, né? Muitos vieram antes de nós, né? E muitos, né, depois de nós também virão. Importante nós termos tudo isso bem guardado, bem cuidado, arquivado. Talvez você que está aqui no salão paroquial nunca percebeu, mas nós temos uma placa também aqui no salão paroquial. Lá na porta, né, do meu lado aqui, do meu lado direito, tem uma placa também explicando como esse salão paroquial foi feito, né? De que forma as pessoas que ajudaram a construir, da onde que veio o dinheiro, também está lá na placa. O dia que você quiser, ou até mesmo hoje, você pode ler lá com muito cuidado. Como também tem uma placa explicando a devoção à Nossa Senhora do Rosário, né? É importante os filhos, os netos de vocês saberem, né, como tudo foi conquistado, né, como tudo, né, foi conseguido, como a fé, né, desse município, né, foi alicerçada por esta capela, hoje paróquia, por esse santo tão grande e tão bonito e tão forte que é o nosso padroeiro Santo Antônio. Vamos cantar o refrão que todo mundo conhece. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por... Vamos lá, vocês. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por... Eu canto e vocês respondem: intercedei. Para o mundo ser mais justo, intercedei. Pela paz da humanidade, intercedei. Para sermos mais fraternos, intercedei. Para acharmos o perdido, intercedei. Levanta o braço. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por... Bem forte vocês. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Nós lemos também uma biografia de Santo Antônio. Ele nem sempre se chamou Antônio, né? Ele se chamava Fernando. Seu nome de batismo, Fernando. E desde muito criança já queria ser padre, já queria se consagrar a Deus. Mas a sua família não estava muito afim de querer que ele se tornasse padre, porque Santo Antônio, desde muito criança, se mostrou um homem muito inteligente, muito adiantado para a sua época de 800 anos atrás. Eu até trouxe escrito aqui, para não errar as palavras, né? A sua mãe principalmente não queria que ele se tornasse padre, né? Queria que ele fosse advogado, queria que ele fosse médico, enfim. E então ele disse assim à sua mãe, né, que não queria muito que ele fosse padre: desculpe, mamãe, sei perfeitamente que o faço, não nasci para a vida do mundo. Quero dedicar-me inteiramente ao serviço de Deus. Não insistam mais comigo. Sei que ninguém poderá compreender minhas aspirações.
quero viver para Deus. E diante, desse diálogo, diante dessa conversa com a sua mãe, a sua mãe entende que não adiantava segurá-lo, porque ele tinha um projeto maior. Tinha alguém que era dono dele mais do que a sua própria mãe, mais do que seu próprio pai, que era o próprio Deus. E hoje, 13 de junho de 2021, nós celebramos 800 anos da conversão de Santo Antônio. Explico. Ele já era padre, Padre Fernando, em Coimbra, em Portugal. Mas ele pertencia a uma congregação, uma comunidade religiosa, dos cônegos regulares de Santo Agostinho. E então, São Francisco, a comunidade de São Francisco já existia, e levaram para Portugal, os restos mortais, os ossos, dos 5 primeiros franciscanos, E Santo Antônio ficou tão tocado pela vida daqueles homens, que se tornaram mártires, que deram a sua vida por causa de Jesus, que ele sentiu-se chamado então a se tornar mais um da comunidade de Francisco. Então ele deixa a comunidade de Santo Agostinho para se tornar franciscano, com o desejo também de ser missionário, com o desejo também de se consumir totalmente pela igreja e por Deus. E tanto fez que ele morreu apenas com 36 anos de idade. Doou a sua pequena vida, mas extensa vida de doação para Deus e para a igreja. Então hoje nós estamos comemorando 800 anos dessa mudança, do Padre Fernando, que deixou de ser agostiniano para se tornar franciscano e para ainda se entregar mais, pela vida da igreja. Também hoje, eu falava da história aqui de Tavares, uma data muito importante para nós, enquanto construção da Capela Santo Antônio, uma data importante. Nós estamos rezando pela Dona Olinta, que todo mundo, se não todo mundo, quase todo mundo conheceu. Se ela estivesse viva, ela estaria completando 83 anos de idade. E no dia do seu nascimento, o seu pai, Abílio Vieira Paiva, que tem o nome dessa rua aqui, então, ele doou, esse terreno para a nossa igreja, para a nossa Capela Santo Antônio, Pelo nascimento, então, da Dona Olinta, o seu pai Abílio doou para nós, esse terreno, há 83 anos atrás. Ela que nasceu, então, no dia de Santo Antônio, teve esse privilégio. Mas quando nós olhamos para a vida de Santo Antônio, ele é conhecido como um grande pregador, a ponto das pessoas então ouvirem Santo Antônio nos seus sermões, nas suas homilias, e mudarem de vida, e se converterem, por causa daquilo que ele pregava, por causa daquilo que ele falava. E Santo Antônio não se incomodava muito se as pessoas não gostavam da sua pregação, se tentavam derrubá-lo, porque ele realmente incomodava. Era um homem que falava para os padres, era um homem que falava para os bispos, tanto é que na comunidade dos franciscanos ele é o primeiro então professor, ele é o primeiro mestre, um homem que tinha um grande conhecimento. E ele foi reconhecido pela igreja como doutor da igreja. Significa, é alguém que escreveu algo que ainda não havia sido escrito sobre a igreja. Então a igreja conferiu a ele o título de doutor. Escreveu coisas maravilhosas e grandiosas. Conhecido como doutor evangélico. Entenda essa palavra, que às vezes soa mal. Doutor evangélico. Ele conhecia profundamente todo o Novo Testamento. Ele conhecia profundamente os 4 evangelhos, por isso ele é o doutor evangélico. Quando ele falava de Jesus, as pessoas eram profundamente convertidas, as pessoas eram profundamente tocadas. Na sua época havia uma heresia. Heresias são pessoas, ou pessoa, ou alguém, que vai contra a igreja, que afirma uma coisa que é mentira. E na época de Santo Antônio existia os cátaros. A palavra cátaro vem do grego, significa puro. Eles se intitulavam pessoas puras, pessoas puras, sem pecado, sem mácula, aquela coisa e tal. E na sua época existia esses homens, esse grupo religioso, que eles defendiam o quê? Eles diziam assim: existe o Deus que criou tudo que está no céu.
tudo bem, tudo que é bom, lindo, maravilhoso, que está lá no céu, o nosso Deus criou. Mas existe um Deus que criou tudo que está aqui também. Todas as coisas que existem, boas e más, tem um Deus que criou, né? Ou seja, essa heresia acreditava em dois deuses, vamos dizer assim, um bom e um ruim. E Santo Antônio então combatia esse povo. Santo Antônio então ia contra essas pessoas e mostrava para o povo, porque eles estavam convertendo o povo, estava chamando a atenção do povo para acreditar numa coisa absurda dessa. E tem uma história que é o milagre do peixe, que eu disse quarta-feira que eu ia contar. Ele foi então pregar numa cidade chamada Rímini, na Itália. E chegando lá, esses cátaros fizeram a cabeça do povo para não ir lá escutar Santo Antônio. Não escutem Santo Antônio, né? E conseguiram convencer o povo. Quando Santo Antônio chegou na igreja, cadê o povo? Ninguém queria ouvir, né? E ele falou, o que eu vou fazer? Aí ele teve uma ideia maravilhosa, uma ideia inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Nessa cidade de Rímini tem um grande lago, um grande rio. Ele vai então na beira do rio, já que o povo não quer me escutar, eu vou pregar para os peixes. Então ele vai na beira do rio e começa: queridos peixes, queridos seres aquáticos, já que os homens se esqueceram de Deus, já que os homens não querem saber de Deus, eu vim falar de Deus para vocês. Diz que nisso os peixes começaram a subir, né? Ficaram todos com a cabeça para fora na água. Diz que Santo Antônio começando a pregar, quando ele falava o nome de Deus, eu vim aqui para louvar a Deus junto com vocês, que quando ele falava isso, diz que os peixes que se inclinavam, né? E ficaram escutando Santo Antônio o tempo todo. O povo vendo aquilo, que não tinha ido na igreja, começou a chegar, né, e escutar Santo Antônio pregando para os peixes, e o peixe fora d'água, pensa só. Aí de repente o povo começou a chorar, a se ajoelhar, porque na hora do desespero todo mundo faz isso, né? Diz que foi um chororô geral, e o povo se converteu e pediu perdão, né? Porque Santo Antônio era um homem que era capaz até mesmo de pregar para os peixes. Então essa é a grande e famosa pregação, que começou lá de pessoas que não queriam ouvi-lo, mas Deus então usa Santo Antônio. Os grandes milagres de Santo Antônio, a gente não pode ficar preso ao milagre em si, que é uma coisa extraordinária. Imagina fazer peixe sair da água e começar a pregar para peixe, peixe se curvar diante da pregação, mas é por causa daquilo que Deus fez em Santo Antônio. É isso que a gente deve se prender, diante das maravilhas que Deus fez em Santo Antônio, da intimidade que ele tinha com Jesus. Falando em intimidade, né? Ele está aqui com o menino Jesus no colo. Talvez você, né, ainda não saiba, eu faço questão de contar para você, por que ele está com o menino Jesus no colo. Uma vez ele foi pregar em outra cidade, e ele estava numa casa, pediu uma casa lá para descansar à noite, para repousar, para o outro dia iniciar então a sua pregação, né? Já era famoso, conhecido, né? Arrumaram um quarto para ele, bem assim, bem distante, porque sabiam que ele gostava de rezar muito, que ele gostava do silêncio. Então o dono da casa arrumou um quarto bem distante para ele, né? E deixou ele lá. Mas o dono da casa, meio que curioso, né? Falou, vou lá ver o que Antônio está fazendo, né? Vou ver o que ele está fazendo. E quando ele foi chegando bem devagarinho, a porta estava meio que entreaberta, e ele sondou, né, da porta. Santo Antônio brincando com um guri, apertando aquela criança no colo, fazendo carinho, né? E disse que o menino falou assim para Antônio: estão espiando nós ali da porta, né? Aí Santo Antônio foi lá, o homem ficou apavorado e saiu, né? Aí Santo Antônio depois chamou aquele dono da casa e falou para ele assim: eu te peço uma coisa, né? Que você não conte para ninguém aquela cena que você viu. E Santo Antônio disse para ele, né, que o menino Jesus vinha ao encontro dele todos os dias, para que ele segurasse o menino Jesus no colo, para que ele conversasse com o menino Jesus no colo. E quando Santo Antônio morreu, esse homem então, porque um ano depois que ele morreu, ele já se tornou santo pela igreja, esse homem então contou essa história. Somente depois que Santo Antônio morreu, ele revelou para as pessoas que todos os dias o menino Jesus vinha e ficava no colo de Santo Antônio. É por isso que o menino Jesus então está no colo dele. Mas Santo Antônio também era um homem apaixonado pela Eucaristia.
Um homem totalmente dedicado à adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento. E aqui eu quero também me deter num grande milagre de Santo Antônio. Conta-se ali na sua região este fato, que existia um homem que não acreditava na Eucaristia, não acreditava em Jesus, e então ele desafiou Santo Antônio, sabendo que Santo Antônio gostava demais, amava a Santa Eucaristia. Ele desafiou Santo Antônio. Ele falou assim: eu quero ver realmente se esse Deus teu é tudo isso que você está falando. Eu tenho um animal aqui, uma mula, e eu vou deixar ela vários dias sem comer. E eu quero ver. Eu quero que você pegue a Eucaristia, né, e pegue um capim. Eu quero ver aonde que a minha mula vai primeiro, com tantos dias passando fome. Você que cuida de animal aqui sabe, né, se deixar um animal sem comer. E Santo Antônio aceitou o desafio. E então, no dia marcado, né, o homem chegou com a mulinha dele lá, já coitada, magra, morta de fome, e o mesmo homem pegou aquele monte de capim, né, e trouxe e colocou na frente da mula. Santo Antônio pegou o ostensório, que é onde vai a hóstia, e colocou na frente da mula. E aí está o grande milagre. A mula chegou diante do sacrário, ela curvou as suas duas pernas, as suas duas patas, e fez reverência ao Santíssimo. E enquanto Santo Antônio estava com o Santíssimo Sacramento na frente daquela mula, aquele animal continua ali. Quando Santo Antônio então virou as costas e guardou o Santíssimo Sacramento, o animal foi lá e comeu daquele capim. E aquele homem que duvidava da Eucaristia imediatamente se converteu. Por que estou dizendo tudo isso? Para mostrar para vocês a força do nosso padroeiro, o quanto ele pode fazer por nós, o quanto ele quer interceder por cada um de nós. Eu repito, os milagres, não vamos se prender aos milagres que são lindos, mas é por causa da intimidade que ele tinha com Jesus, que Deus o usava para tudo isso. Por causa da intimidade que Santo Antônio tinha com Jesus, ele pregava para pessoas perigosas, pessoas que não queriam sequer saber de Deus e da igreja, mas lá estava Santo Antônio, que consumiu toda a sua vida e morre apenas aos 36 anos. Mas a sua santidade era tão grande, que um ano depois, isso é algo inédito na igreja, o Papa, Gregório IX já tinha o declarado santo. Por causa de todo o seu conhecimento da Bíblia, da doutrina da igreja, por todos os milagres que as pessoas diziam. Esse é o nosso padroeiro, esse é o nosso grande santo, que nós devemos amar mais, que nós devemos conhecer mais, seja o santo enquanto santo, mas seja também a história da nossa igreja, aqui de Santo Antônio, aqui de Tavares. Por isso é importante nós sabermos essas pessoas que passaram por nós, que com certeza só construíram essa capela, só se mantiveram, e você está aqui hoje que é parente de todos esses, é por causa da fé deste grande santo, desse grande padroeiro. Foi ele que moveu essas pessoas, é ele que move a cada um de nós. Mas que nós sejamos presos à intimidade dele, que nós sejamos presos a tudo aquilo que ele fez pela igreja e por causa da igreja. Que Santo Antônio nos ajude, que Santo Antônio nos aponte a direção, que Santo Antônio possa nos dar, pela sua intercessão, a intimidade que ele tinha com o menino Jesus. Coloca a mão no coração e canta comigo. Santo Antônio, rogai feche os seus olhos, intercedei a Deus por... Mais uma vez, vocês. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por... Faça um pedido agora no silêncio do teu coração a Santo Antônio, uma graça que você precisa muito. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós.
nós. Santo Antônio, rogai por nós. Intercedei a Deus por nós. Todos em pé? Professemos a nossa fé. Creio